Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e estaremos juntos nas próximas aulas abordando esta novidade no processo penal brasileiro, que é a audiência de custódia. Nesta aula, veremos o conceito, a fundamentação legal e as finalidades do Instituto. Vamos juntos? Inicialmente, é melhor conceituar o objeto de estudo, né? Feito o conceito, a gente pode começar a dar uma complicada nas coisas, certo? Vamos lá. A audiência de custódia corresponde à apresentação pessoal do preso ao juiz competente, logo após a efetivação do cerceamento da liberdade, oportunidade em que o magistrado analisará, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a prática de tortura ou maus tratos pelos policiais, bem como a necessidade da imposição de medidas cautelares prisionais ou não prisionais. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar uma prisão em flagrante. O meliante estava furtando a bolsa de uma velhinha, quando é surpreendido pela polícia. Pela sistemática antes da audiência de custódia, ele seria conduzido até a delegacia de polícia, oportunidade em que seria interrogado. Posteriormente, seria lavrado o auto de prisão em flagrante, o qual seria remetido ao juiz competente. O magistrado, então, deveria decidir pela imposição da prisão preventiva ou pela concessão da liberdade provisória, certo? Então, com a audiência de custódia, as coisas mudam um pouquinho. Após o preso ser conduzido até a delegacia de polícia e o auto de prisão em flagrante ser lavrado, tanto este documento quanto o preso mesmo serão levados até a presença do juiz, oportunidade em que haverá uma verdadeira audiência, com a participação da acusação e da defesa. Após ouvidas as partes, o magistrado deverá decidir pela imposição da prisão preventiva ou pela concessão da liberdade provisória. É fácil, hein? Bom, mas vocês devem estar se perguntando, Jorge, da onde é que isso surgiu? O Brasil criou isso aí do nada? Na verdade, a audiência de custódia é um assunto antigo nos tratados de direitos humanos, celebrados internacionalmente. O Brasil é que não cumpria suas disposições. No Pacto de San José da Costa Rica, também conhecido por Convenção Americana de Direitos Humanos, a audiência de custódia está prevista no artigo 7º, item 5, cuja redação é: toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade sem prejuízo de que se prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Já o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o tema é garantido pelo artigo 9º, item 3, no qual se lê que qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá ser condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. Entretanto, vocês perceberam que as disposições dos tratados internacionais são vagas, né? Somente com ambas as normas não é possível realizar a audiência de custódia. Assim, no ano de 2015, quando o CNJ decidiu que a audiência de custódia era necessária, cada tribunal de justiça passou a regular o tema de forma como bem entendesse. Agora, vocês já imaginaram a salada que isso virou, né? Cada estado tinha suas regras, umas mais favoráveis, outras mais desfavoráveis aos presos. Procurando homogeneizar o tema, o CNJ editou a Resolução 213 em 2015, na qual se regula minuciosamente o procedimento do ato. Mas, Jorge, espera um pouco. O CNJ e os tribunais de justiça legislaram? Pior, legislaram sobre processo penal cuja competência cabe apenas à União? Tais resoluções não são inconstitucionais? Então, esse tema foi enfrentado pelo STF no julgamento da ADI 5240, também de 2015. Em síntese, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil alegou que as resoluções dos tribunais feririam a separação dos poderes, posto que o Judiciário estaria legislando e interferindo nas atribuições do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Polícia. Entretanto, o STF entendeu que o artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos autoriza que os direitos nela previstos sejam implementados por meio de leis
ou por medidas administrativas, caso seja necessário. O artigo 2º da Convenção tem a seguinte redação: se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Entenderam? Os direitos fundamentais são tão importantes que eles podem ser regulados por lei ou medidas administrativas, desde que o objetivo seja implementá-los. Como a audiência de custódia ainda não existe na legislação brasileira, os tribunais puderam, licitamente, regular o tema, ainda que pela via administrativa. É fácil, hein? Por fim, tem-se que a audiência de custódia apresenta 3 finalidades. A primeira é adequar melhor o processo penal brasileiro às determinações dos tratados internacionais, posto que o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos lá em 92 e ainda não havia implementado a audiência de custódia até o ano de 2015. A segunda finalidade é colocar frente a frente o preso e o magistrado, fazendo com que o juiz entenda que se trata de uma pessoa que ele está julgando. Muitos entendem que isso aprimoraria a forma pela qual a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou da concessão da liberdade provisória seria proferida. E, por fim, a terceira finalidade é fiscalizar melhor a atuação dos maus policiais que torturam presos após tê-los capturados. Ufa, quanta coisa, hein? Bom, galera, é isso. Um abraço.